Eu estou aqui na tribuna, senhor presidente, porque entre os diversos pronunciamentos que nesta tarde foram apresentados, um me chamou a atenção e que tem sido recorrente na narrativa do Partido dos Trabalhadores. E é por isso que eu quero deixar aqui o primeiro registro dessa denúncia, que é a responsabilidade que tem o deputado Jair Bolsonaro na onda de violências que acometem a política brasileira. O senhor é simplesmente um símbolo, simboliza a violência, a crueldade, a barbárie. Abriu as portas da bestialidade na sociedade brasileira. Mas eu acuso o senhor também de patrocinar fraude nas eleições brasileiras. O senhor é responsável por fraudar esse processo eleitoral, manipulando e produzindo mentiras veiculadas no submundo da internet, através de esquemas de WhatsApp pagos de fora desse país. Está recebendo recursos ilegais, patrocínio estrangeiro ilegal e vai ter que responder por isso. Vai ter que responder o que Stephen Bannon está fazendo na sua campanha, inclusive dando entrevistas e defendendo a forma como faz campanha. Se articula essas doações ilegais de serviços, patrocinando mentiras no submundo, distribuindo conteúdos que disseminam o ódio, acha que a violência vai ser enfrentada armando-se a população. Quer transformar aqui o que é os Estados Unidos hoje, onde as crianças se matam nas escolas, onde qualquer um tem uma arma e sai atirando em pontos públicos. Quer trazer isso para o Brasil? Mas eu o acuso demais, deputado Jair Bolsonaro. Acuso de usar o nome de Deus em vão, envolvendo-o na política, distorcendo os ensinamentos dos evangelhos. O senhor devia ter vergonha de fazer isso, que o senhor é um túmulo caiado. Como diz Mateus no capítulo 23, versículo 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Vossa Excelência representa esse versículo, deputado Jair Bolsonaro, e está conduzindo esse país ao precipício. O vitimismo em relação às fake news. Isso quer dizer simplesmente que o PT está provando do seu próprio veneno. Porque em junho, quando o Tribunal Superior Eleitoral, de acordo com os partidos políticos, para reprovar a distribuição de publicações falsas na disputa eleitoral deste ano, o PT se recusou a participar deste acordo que foi firmado por 31 partidos políticos, exceto o PT. Ora, se não quis se comprometer com a lisura e em não usar fake news no processo, porque agora reclama de estar sendo vítima das fake news ou das notícias falsas. Hoje, por exemplo, já tem uma espalhando por milhares de redes sociais que um muro na UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, foi pichado com manifestações racistas e também com o símbolo nazista. Isto foi publicado no dia 11, agora de outubro, em pleno andamento deste segundo turno, tão disputado e tão aguerrido e tão guerreado. Este fato do muro da UERJ aconteceu há 10 anos. 10 anos e agora está sendo revivido como se fosse uma coisa atual. E quem tem o interesse de divulgar esse tipo de fake news, recorrendo a esse veneno que envenena um lado e envenena o outro. Pau que bate em Chico, bate também em Francisco. Mas a maior incoerência está exatamente em que o partido que reclama agora
do vitimismo em relação ao impacto das fake news sobre a candidatura Fernando Haddad, se negou a assinar um acordo com o TSE que visava exatamente fazer vigilância sobre as fake news no processo, senador Airton Sandoval. Nós precisamos ter coerência nas atividades, nas atitudes e na postura que temos, em todas elas. As agressões, e aí a gente vê recorrente a repetição disso, não só os partidos políticos firmaram esse acordo para impedir o impacto das fake news. Entraram também os veículos, outros assinaram esse documento, o Google, o Facebook, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a ABERT, a Associação de Jornais, a ANJ, e a Associação Nacional de Editoras de Revistas, a ANER. Ou seja, as instituições que estavam querendo e continuam desejando e continuam fazendo o seu trabalho de forma séria, responsável, assim como o TSE está fazendo. Eu também lamento profundamente a ameaça que a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Rosa Weber, recebeu através de uma mensagem virtual. Isso não é admissível. Não podemos intimidar qualquer autoridade que seja inaceitável sob todos os aspectos, mas temos que ver que essa moeda tem dois lados, e é preciso ver os dois lados desta moeda que se chama fake news. Preciso também lembrar que aqui foi citado e mencionado várias agressões. Nenhuma agressão é aceitável numa campanha eleitoral. E nesta nós chegamos ao extremo do extremo de um candidato, que hoje lidera as pesquisas, quase ter sido assassinado. Quase ter sido assassinado. É tão grave uma suástica na pele de uma pessoa, quando 3 facadas que quase mataram Jair Bolsonaro. E quem era o atacante? Quem era o agressor? Aqui, se eu não tivesse responsabilidade, poderia dizer, foi o partido tal e o partido tal, porque ele se dizia seguidor. Ele era militante. Aliás, eu estava na rede dele, atacada, criticada como ter roubado projetos legislativos. Veja se isso pode acontecer numa mente sã. Mas evidente que não era uma mente sã aquele agressor que lá em Juiz de Fora quase matou Jair Bolsonaro. Essa é a questão, mas isso não é mencionado. É grave a suástica, é gravíssimo facada num homem para matar. Aquelas facadas não eram para atemorizar, eram para matar o candidato. Por um objetivo político, não sei, não tenho autoridade para dizê-lo. A única autoridade que tenho é dizer a verdade, que isso aconteceu, e esse é o fato. Porque a própria investigação não permitiu que o acusado viesse a público falar. A polícia não deixou. Também não posso suspeitar das razões que levaram a polícia a não permitir que ele falasse para a televisão, para a imprensa brasileira. Foi o ato mais grave de uma eleição. E ainda o candidato vive as sequelas daquela agressão em Juiz de Fora. Então, se existe violência, ela está dos dois lados dessa trincheira da disputa eleitoral. E essa choradeira, esse mimimi que aqui vem, precisa ser visto pela coerência. Por que que o partido não assinou o acordo que visava controlar e combater as fake news? Por quê? Porque imaginou que só ele poderia fazer isso. Só ele poderia fazer o ataque ao adversário, mas aí agora experimenta o veneno que ele queria inocular no seu adversário político. Não adianta. Aqui se faz, aqui se paga. É assim que as coisas acontecem. E aqui me valho também, caros senadores, já estou concluindo esta manifestação, porque isso tem sido recorrente aqui, em relação ao impacto desse processo nesta eleição que está acontecendo aos olhos do mundo. Que Brasil é esse? Eu espero que esse Brasil saia um Brasil pacificado. Porque não é o clima que nós estamos vivendo hoje que nós precisamos viver e conviver.
é um clima de entendimento, de diálogo. Até o candidato que se negava antigamente, o partido, a reconhecer um diálogo respeitoso, agora está propondo uma aliança com o país, unificar o país. Se tivessem feito isso anos atrás, em 2010, um pouco antes de 2009, o Brasil seria outro. Se nunca tivessem dito nós e eles, o Brasil seria outro. Seria outro, teria uma sucessão tranquila, uma transição serena, mas não isso que nós estamos vivendo agora. O nós e eles agora está valendo. E, de novo, é o mesmo veneno. O veneno que vale para um agora está valendo para outro. Por isso está ardendo, porque pimenta no olho do inimigo é colírio. É isso, senador. E eles acham que não. E quando vem para si este veneno, reclamam, batem pé, tudo mais. Quero respeitar o tempo, apenas me recorrendo aqui a um texto primoroso da jornalista Miriam Leitão. PT prefere a narrativa a encarar os erros. Quero que esse texto seja transcrito nos anais do Senado, porque ela conclui esse artigo dizendo o seguinte: as fake news contra o candidato Fernando Haddad já chegaram, segundo uma fonte ligada ao partido, à casa do milhar. Elas têm reflexo na candidatura. O problema mais sério é que essas mentiras patrocinadas estão atingindo a própria democracia. O país terá que ter antídotos mais eficientes, mas o PT errará de novo se acreditar que foram as mentiras que criaram o problema atual. Mas o PT errará de novo se acreditar que foram as mentiras que criaram o problema atual. Foram as verdades que eles não têm conseguido encarar. Repetindo, foram as verdades que ele, PT, não tem conseguido encarar. Essa verdade é a que está em xeque, é a que está sendo vista e é a que está sendo entendida pela população brasileira hoje. Dita, aliás, por um dos líderes mais próximos do PT, Cid Gomes, num pronunciamento que fez segunda-feira em Fortaleza. Essa é a verdade, nada mais que isso. O veneno e o feitiço se virou contra o feiticeiro. Simples assim. Muito obrigada, presidente.